Sabe, a Bispa Eugênia estava falando sobre a rainha Esther, sobre o decreto que ela levantou naqueles dias da qual o rei Assuero, né, estava ali para fazer um decreto da qual iria comprometer ali o Deus que os judeus serviam, iria aprisionar, né, a muitos. Então foi preciso a rainha Esther fazer, sabe, uma atitude de fé que viesse ali comover não a ela só, mas a todos, que foi o jejum. O jejum, ele foi levantado para, sabe, quebrar barreira, forças, né, aí espirituais, da qual nós não podemos lidar. Sabe, certa vez, Jesus, ele estava com os seus discípulos, e alguns discípulos não puderam expulsar um demônio de uma criança, de um jovem, que o pai levou até a eles. Então Jesus foi e repreendeu aquele demônio, né, daquela criança, daquele jovem. Então os discípulos ficaram perguntando por que eles não puderam, né, expulsá-lo, né, aquele demônio daquele jovem. Então Jesus, ele respondeu para os discípulos dizendo que a casta, a qualidade de demônio que se expulsa não somente com jejum e oração. Sabe, lá no Evangelho de Mateus capítulo 17, você vê essa narrativa, quando ele diz assim no versículo 19: então os discípulos, se aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiver de fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas estas castas, ou seja, qualidade de demônio, não se expulsa senão por oração e jejum. Aonde é que começa o erro de uma pessoa incrédula? É quando ela não faz aquilo que a palavra determina. Onde começa a incredulidade de uma pessoa? É quando ela desacredita daquilo que é dito para ela. Porque muitas pessoas estão aí desanimadas, tristes, passando provações e se conformando com suas prisões por causa das suas incredulidades em seus corações. Quantas vezes os pastores, as lideranças, orientam e diz como é que tem que ser feito, como é que tem que se proceder, e a pessoa ela ignora, ela põe a incredulidade no coração e começa a fazer tudo errado. E é aí que entra o que? Esses espíritos, esses demônios fortes, né? Que aprisiona aqueles que ainda estão o quê? Sem o conhecimento, a maturidade da verdade em sua vida espiritual. Jesus falou com jejum e oração. Hoje nós conhecemos crentes que não oram mais, que não jejuam mais, e pouco menos vão para a casa do Senhor, que é cultuar o nome dele. Quando nós viemos para a casa de Deus, nós não viemos ali dar voto, ou marcar presença, ou fazer um cortejo, né, aos pastores. Não, nós vamos ali para se reunir em nome dele, venerar o nome dele. O nome de quem? Do Deus invisível, Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que tem o poder sobre a morte, sobre a vida, aquele que tem a chave do céu e do inferno,
aquele que tem a capacidade para resolver os seus problemas. Não é o homem, não é a carne, não é a instituição, mas é o poder de Deus em Jesus Cristo. Jesus falou, com jejum e oração, queremos resolver problemas, situações que não estão na alçada humana, mas na jurisdição de Deus. E há problemas que só é ouvido com jejum e oração. Quando você começar a orar e jejuar, alguma coisa vai acontecer. Mas por que o jejum e a oração é posto em determinado tempo na vida do crente, do fiel, do servo? Porque existe a coerência da verdade da palavra que dá respaldo para determinados tempos e assuntos e situações que tem que se jejuar e orar, como o tempo de Esther. Foi necessário levantar um jejum naquele momento. No tempo de Daniel foi necessário jejuar quando eles estavam saindo de Jerusalém cativo para o reino de Nabucodonosor. Foi necessário jejuar Davi quando a criança ainda estava para morrer. Foi necessário Jesus orar e jejuar quando estava prestes a ser crucificado no Calvário. Quando sobe para os montes da Oliveira, ali junto com os seus discípulos, depois de ceiar a ceia, de instituir a Santa Ceia. O jejum, ele faz parte da tua vida, crente. O jejum faz parte da tua vida, igreja. O jejum é arma do céu para a vida da igreja. Sem jejum, sem oração, em algumas batalhas você não vai vencer. Tem que orar e jejuar, porque foi assim que Jesus falou. Essas qualidades de demônio não saem senão com jejum e oração. E certamente, quando não se obedece a palavra, não se obedece o que é dito, é algo que Jesus mesmo fala para os discípulos, por causa das vossas incredulidades. Ou seja, se alguém não faz o que a liderança fala, é porque é incrédulo, não acreditou. E quando não se acredita, não há a essência da fé, não há a essência, sabe, da teofania de Deus na vida do pecador. É necessário você crer e executar para acontecer o milagre. E é assim que está acontecendo hoje, nesses dias, né? Como aconteceu nos dias da rainha Esther. Muitos naquele tempo ali ficaram chorando, ficaram preocupados porque o decreto já estava baixado, né, bispo? Amém. O decreto já estava baixado para enforcar Mardoqueu, não é isso? Mas aí a rainha Esther, ela recebeu de Deus a visão de orar. E nesse instante Deus abriu os olhos de alguém e viu lá no edital algo que favorecia Mardoqueu. Nesta manhã Deus vai abrir os olhos de alguém. Deus vai movimentar, aleluia, na terra situações que vai te livrar desse enforcamento, dessa opressão, desse sofrimento, sabe, daquilo que tem feito você, sabe, andar preocupado, andar, sabe, assim, até mesmo, sabe, descuidada, né, dos planos, das promessas de Deus na tua vida. Eu tenho certeza, quando Ele movimentar a terra com seus anjos, vai aparecer todo erro, toda falha, todo caminho que não é para ser trilhado. Já viu aquela pessoa quando fala assim, não precisa fazer mais isso não, a partir de hoje vamos fazer isso. Isso está na palavra? É a primeira coisa que o crente tem que pensar. Não, a partir de hoje vamos fazer isso não, vamos fazer aquilo. Opa, mas está indo contra a palavra, está errado. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para roubar a tua fé. Ele veio para matar a sua alegria. Ele veio mesmo para destruir a sua permanência
na presença de Deus. Então, sabe, essa palavra, para todos nós que achamos que batalha é para ganhar de braços cruzados, né? Não, tem que ter ação, tem que ter perseverança. Olha o mistério aí, ó. Jesus. Olha o mistério aí, ó. Não adianta, sabe? Sem perseverança, você não vai vencer o avanço do pecado nessa terra. Tem que perseverar. Porque Jesus já nos deu a vitória maior, que é a vida eterna em seu nome. Agora a permanência é obediência. A permanência é obediência. Se você não obedecer o que a Bíblia diz, o que os ungidos, né? O que os que têm se dedicado no altar, sabe? Fica uma coisa muito difícil. Por quê? Porque Deus, ele age dentro da legalidade espiritual. Se Deus levantou homens e mulheres do mundo inteiro para falar da sua palavra, sabe? É porque há uma linha de raciocínio, de princípio, de igualdade. O pastor não é maior do que a ovelha não é maior do que o pastor, mas a Bíblia ela é maior do que todos. Temos que andar dentro da correção das Escrituras. Porque a Bíblia é bem clara, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, ele é mentiroso. Se você ama a Deus, mas não ama o seu irmão, ainda ele falho, ainda ele torto, você é mentiroso. Vamos dar a bênção apostólica e vamos estar terminando essa reunião e acreditando que nós vamos receber a nossa vitória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém?